Bom dia, turma. Bem-vindo a mais uma aula de ciências com a tia Josi. E hoje nós vamos ver obtenção de alimentos e relações alimentares. Então, vamos lá? Vamos começar perguntando: de onde vem o alimento? Para que a gente precisa comer? A gente precisa comer para duas coisas: para ter nutrientes para a produção de energia. E esses alimentos a gente obtém através de outros seres vivos, ou seja, eles vegetais ou animais. Falando nisso, os seres vivos eles são divididos em três grandes grupos. Quais são os grupos? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Quem são os produtores? Os produtores são os vegetais. Por quê? Porque eles produzem o seu próprio alimento. Então, eles fazem fotossíntese. E quem faz fotossíntese a gente vai classificar como organismos autótrofos. Os consumidores são os animais. Por quê? Porque eles precisam consumir o seu alimento. Então, são organismos heterótrofos. E quem são os decompositores? São os fungos e as bactérias. Isso é, os micro-organismos que vão pegar toda a matéria orgânica e vão decompor essa matéria orgânica, trazendo de volta para o ambiente, como os compostos inorgânicos que futuramente serão utilizados por outros vegetais. Relações alimentares entre os seres vivos. Nós vamos falar sobre cadeias alimentares ou cadeias tróficas. O que é isso? É uma sequência de organismos que vão servir de alimentos uns para os outros. Então tá. É uma sequência de diferentes organismos. Coloquei na tela uma sequência de organismos. Então, eu tenho um vegetal, uma folha, um grilo, um sapo, uma cobra e um gavião. E o que é que eles têm um a ver com o outro nessa história? O vegetal é alimento de alguém. Como é que a gente vai representar isso? Através de uma flechinha. A flecha parte do alimento para aquele que vai comer o alimento. Então, nesse caso, o alface, o vegetal, é alimento do grilo. O grilo é alimento do sapo. O sapo é alimento da cobra. A cobra é alimento do gavião. Então, essa é a relação entre eles. É uma relação entre organismos da esquerda, são alimentos do organismo da direita. Mas tá. O vegetal é o produtor. E os animais são o quê? Os consumidores. Então, eu tenho um bando de consumidor aí na tela. O grilo é consumidor, o sapo é consumidor, a cobra é consumidor e o gavião é consumidor. Então, como a gente vai diferenciar cada consumidor? Quem come o produtor, nós vamos chamar de consumidor primário, porque ele é o primeiro. E quem se alimenta do consumidor primário, nós vamos chamar de consumidor secundário. Quem se alimenta do secundário é o terciário. E quem se alimenta do terciário é o quaternário. E se tivesse mais, seria assim por diante. Legal. E cadê o decompositor? O decompositor, ele vai agir na cadeia quando alguém morrer, quando algum organismo morrer. Por exemplo, o vegetal, ele vive para sempre? Não. Quando ele morrer, ele vai ser decomposto. O grilo, se não for alimento de ninguém, ele vai morrer também um dia. Isso seja, ele vai se decompor. O sapo também, um dia ele vai morrer, ele vai se decompor. A cobra também uma hora bate as bolas, ela vai se decompor. E o gavião também não vive para sempre, vai ser decomposto. A gente também não vai viver para sempre, então nós vamos ser decompostos. Então, nós estamos lá no topo da cadeia, porque até agora, pelo que eu sei, nós não somos alimentos de nenhum dos consumidores animais. Então, vamos lá. Níveis tróficos. Uma coisa é falar de nível alimentar. Quem vai se decompor, quem vai ser o decompositor. Uma coisa é a gente falar dos níveis tróficos. O que é um nível trófico? É cada posição na cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Então, a gente fala de primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico.
E se tivesse mais, aí é sexto, sétimo, oitavo e assim por diante, dependendo do tamanho da cadeia. Então, lá no nosso exemplozinho, o primeiro nível trófico, guarda essa informação, é sempre o produtor. Então, o primeiro nível trófico é sempre o produtor. Então, o nosso produtor nessa cadeia era o que? Era o alface. O segundo nível trófico se alimenta do produtor, que era o consumidor primário. Então, o segundo nível trófico é sempre o primário. O terceiro nível trófico é sempre o secundário. O quarto nível trófico é sempre o terciário. O quinto nível trófico é sempre o consumidor quaternário. Tem gente que confunde, fala, o primeiro nível trófico é o consumidor primário. Não. O nível trófico é uma posição e a gente não pode esquecer que existe um produtor na frente do primário. Então, se há alguma dúvida, é sempre você diminuir um. Pois é, o primeiro nível trófico é os produtores, o segundo nível trófico é o. E assim sucessivamente. Vamos continuar. Teias alimentares. O que é uma teia alimentar? É um conjunto de cadeias alimentares. Então, vamos imaginar um capim. É alimento da capivara. A capivara é alimento da sucuri, da cobra. Mas o capim pode ser também um alimento de outros vegetais, ou quer dizer, de outros animais, como é o caso do caramujo. Só que o caramujo não come só capim, ele também come plantas aquáticas. Então, os ecossistemas, nós nunca vamos ter uma cadeia muito bem estruturada e o animal só comer aquilo. É que nem a gente não come só arroz e feijão. A gente cada hora está ocupando um nível trófico na cadeia. Então, o caramujo é alimento do carão. E o carão é alimento da sucuri. Então, nós podemos ver aí que nós temos dois produtores, que é o capim e a planta aquática. Quem é que come o produtor? É o consumidor primário. Quem está comendo capim? A capivara e o caramujo. Já o caramujo também come outra planta aquática, que é a planta aquática, né? Então, tanto o caramujo como a capivara são os consumidores primários. E quem se alimenta dos consumidores primários são os secundários. A cobra está comendo a capivara e o carão está comendo o caramujo. Então, o carão e a cobra são os consumidores secundários. E quem que se alimenta dos consumidores secundários é o consumidor terciário. Tem alguém se alimentando desses dois? Tem. A cobra está se alimentando do carão, então, portanto, ela vai ser o consumidor terciário. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o assunto de hoje. Então, meus amores, beijo e até a próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham entendido.